Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. A palavrinha de Deus que o irmão Gelson Santos já traz para você hoje, Levítico, capítulo 6. Ouça o que fala essa mensagem diretamente ao seu coração. Já tem como título, o sacrifício pelos pecados voluntário. Pecado voluntário. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guardar, ou o que depois na sua mão, ou o roubou, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar, com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou depósito que lhes foi dado em guardar, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou facilmente, e o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia de sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. Trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois de expirar as suas vestes, e vestirá outra veste, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, mas se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão oferecerão perante o Senhor diante do altar, e tomará o seu punho cheio de flor de farinha de efa e do seu azeite, e tudo o incenso que estiver sobre a oferta dos manjares. Então o queimará sobre o altar, cheiro suave, isso por
ser memorial ao Senhor. E o restante dele comerão Arão e seus filhos asmos se comerão no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Leverdado não se cozerá sua porção, e que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisas santíssimas como a expiação do pecado, é como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerão da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Todo o que tocar nela será santo. Glorificado seja Deus. A oferta na congregação dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e dos seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido e dizimar a 10ª parte de a éfa de flor de farinha. Pela oferta de manjares continua a metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde, numa caçola se fará com azeite cozida atrarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo por estatuto perpétuo, seja toda serra queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que o oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavará aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado, porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e leva-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo o sangue se traz à tenda da congregação para expiar, no santuário se comerá, no fogo será queimada. Glorificado seja Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra. Meus queridos, amados, amigos e irmãos, nós vemos aqui a palavra ainda continua falando dos sacrifícios. Na primeira parte aqui nós vemos no versículo 1 a seguir, o sacerdote, o sacrifício pelo pecado voluntário. Levítico capítulo 6, versículo do 1 ao 7, vai falar de sacrifício pelos pecados voluntários.
A partir do versículo 8 até o versículo 13 vai falar a lei do holocausto. A partir do versículo 14 até o 18 vai falar a lei da oferta de manjares. A partir do versículo 19 ao 23 vai falar a oferta na congregação dos sacerdotes. A partir do versículo 24 ao 30 a palavra vai falar a lei da expiação do pecado. Glorificado seja Deus. E aqui eu trago um ponto referente o versículo 6, o versículo 7 do capítulo 6. Glorificado seja Deus. Lá no versículo 7, a palavra vai falar: e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. Glória a Deus pela vida. A palavra já diz: era necessário trazer uma oferta juntamente com o valor da indenização pelo dano causado, mais uma taxa de 25% sobre o valor. Essa oferta também era requerida quando alguém involuntariamente violava qualquer dos mandamentos do Senhor. Glorificado seja Deus. Meus amados, aqui era termos colocado para expiação dos pecados. As pessoas voluntariamente, para reconhecer que estavam errados, trazia algo para oferecer ao Senhor. Trazia um cabrito, trazia algo para oferecer, para queimar em sacrifício, reconhecendo que tinha errado, que tinha pecado, e aquilo ali era para que o Senhor viesse receber aquela oferta e perdoar os seus pecados. Hoje nós temos a liberdade de pedir perdão ao nosso Deus quando reconhecemos que estamos errados. Pai, me perdoa porque eu errei. Pai, me perdoa porque eu pequei perante a Ti, perante os homens. Pai, me perdoa em nome de Jesus. Nós temos a liberdade de pedir perdão. Naquela época não. Levava um cabrito, um boi, uma vaca, um bezerro, algo para aquele tipo de transgressão a qual você transgrediu contra o Senhor. Você levava um animal para o sacrificar mediante o seu pecado. Você cometesse tal pecado, levaria tal animal. Você cometesse tal pecado e não tivesse condições de levar um animal, você levava uma flor de farinha, como é dito aqui na palavra. E diversas coisas que as pessoas faziam isso aqui era para que fosse reparado o dano do pecado para com o Senhor Deus. E eles faziam esse sacrifício. Hoje nós jejuamos, nós oramos, nós pedimos perdão ao nosso Deus quando sentimos que erramos, que falamos algo que transgride a nossa conduta para com o nosso Criador. Todos os dias nós estejamos sempre atentos ao que nós fala, ao que nós vê e cobiça, ao que nós olha, ao que nós fala, ao que nós alimenta a nossa carne. Nós temos que ter cuidado para que isso não fique oculto e que nós venha trazer, que o Senhor traga a memória para que nós peça perdão ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador, para que não fiquem oculto. Porque muitas das vezes nós cometemos pecados em pensamentos, mas o Senhor conhece a cada um de nós e Ele não fica oculto. Por quê? Porque o Senhor, Ele vê tudo e todas as coisas. E aqui nessa mensagem nós vemos quantos versículos falando da lei do holocausto, a lei da oferta, a lei da expiação e várias outras leis que eram imposto para o seu pecado, para o pecado cometido em determinado tempo.
Glorificado seja Deus, porque hoje nós temos a liberdade, né? Eu glorifico ao meu Deus por essa palavra. Levítico capítulo 6, versículo do 1 ao 30, aonde vem falar das leis dos holocaustos, as leis das ofertas, as leis das ofertas na congregação dos sacerdotes, as leis da expiação do pecado, e tudo isso era e é para a honra e a glória do nosso Deus Pai, Criador do céu e da terra. Porque Ele é digno de que nós se arrependa, de que nós faça sacrifício. Ele é digno de nós louvar a Ele, engrandecer a Ele, se humilhar diante dEle, porque só Ele nos amou e nos ama de uma tal maneira. O Senhor nos amou de uma tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. Você quer um amor maior do que esse? Entregar o Filho por uma nação rebelde, por uma nação dura de coração. Isso é o sacrifício que Deus fez por cada um de nós. Qual é o sacrifício que você tem feito para Deus, para Jesus Cristo, por tudo que Ele sofreu na vida por você? Qual sacrifício você tem feito? Diga aí nesse vídeo qual foi o sacrifício que você fez pelo que Jesus sofreu na cruz do Calvário por cada um de nós e por você. Uma das coisas que eu agradeço a Deus é porque eu fui viciado no álcool 27 anos. E muitas vezes essa hora eu estaria talvez bêbado. E hoje eu estou aqui levando a palavra de Deus, a leiturinha da palavra de Deus aqui até você, para confortar e para lhe dar força, para que você venha vencer e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai maravilhoso, Deus da glória, Pai, graças te dou pela leitura dessa palavra e por alguns pontos referentes a essas palavras. Pai querido, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos libertar daquilo que impede a nossa aproximação de Ti, meu Pai. Chega repreendendo todo o mal da nossa carne, da nossa vida, da nossa família e de todo o nosso lar, de todo o Brasil, de todo o mundo, dos nossos vizinhos. Pai, chega abençoando aqueles que se encontram presos, aqueles que se encontram acamados, aqueles que se encontram angustiados, depressivos, desanimados. Oh, aleluia, glória a Deus, Pai. Chega no lado dos idosos, fortalecendo aqueles velhinhos que estão cansados, que fez de tudo para formar os seus filhos, e muitas das vezes os filhos pega por dizer que não tem tempo de cuidar dos seus pais, coloca nos lados dos idosos. Ainda bem que tem essa casa chamada Lar dos Idosos, casa de apoio. Que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão à frente desse trabalho de cuidar dos nossos idosos. Pai, que não falte o mantimento, que não falte a fralda, que não falte o alimento, que não falte o conforto para aquelas pessoas que são referência para todos nós. Pessoas que deram a vida, que cuidaram de filhos, de netos e hoje se encontram no lar dos idosos. Que o Senhor chegue na vida de todos eles. Amém. Pai querido, chega também na vida dos meus vizinhos, abençoando eles, protegendo, libertando, guardando, dando sabedoria e trazendo eles, tocando no coração deles para que chegue a Ti, meu Pai, porque a Tua vinda está próxima, Pai querido. Papai amado, desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor venha me abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos liberte para todo sempre.